Existe uma frase dita por um homem preso numa cela em Curitiba, no ano de 2016, que talvez seja a chave mais importante para entender a política brasileira dos últimos 10 anos. Ele disse: "Se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, viro mártir. E se me deixarem solto, viro presidente de novo." Parece uma frase de efeito, uma bravata de político acuado. Mas o que poucos perceberam naquele momento é que aquilo não era uma ameaça vazia. Era um roteiro. E ano após ano, cada palavra daquela frase se cumpriu quase à risca. Maquiavel escreveu que o príncipe capaz de domar a fortuna com sua virtude não apenas governa, ele molda o próprio destino. E poucas pessoas na história recente do Brasil encarnaram essa lição de um jeito tão literal e tão implacável quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado, foi preso, foi dado como politicamente exilado. E ainda assim, seu retorno ao poder não foi acaso. Foi o ato final de uma peça meticulosamente ensaiada, onde cada derrota serviu de combustível para a vingança. E deixa eu ser bem claro logo de cara: este não é um livro de ode à resiliência, não é um manifesto. É um manual de engenharia do poder, uma expedição aos bastidores, às salas ocultas onde o destino político do país foi redesenhado. A tese que eu defendo aqui é a seguinte: o Partido dos Trabalhadores opera menos como um partido político tradicional e mais como uma sofisticada organização de poder, uma rede que domina estratégia, fabricação de narrativa e manipulação institucional com uma eficiência quase maquiavélica. O que vem a seguir não é ficção, é um mapa. O mapa de uma reconstrução improvável, traçado capítulo por capítulo, manobra por manobra. Isso não é um manifesto de opinião, é uma autópsia do poder. Meu objetivo aqui é dissecar o mecanismo que converteu desgraça em oportunidade, que transformou uma cela de prisão em palanque e uma condenação judicial na mais potente das narrativas políticas. E se a esquerda se ofender com essa análise? A ofensa deve ser recebida como elogio, porque nada atesta melhor a eficácia deles do que virarem objeto de um estudo que reconhece, com frieza, a sua implacável arte de poder. Neste livro, a gente vai percorrer o caminho que vai do cárcere em Curitiba até a rampa do Planalto, expondo a guerra jurídica, a máquina de propaganda e as alianças pragmáticas que pavimentaram essa estrada. Eu sou Gustavo Santos. Bem-vindo aos bastidores do retorno maquiavélico. Em política, a arma mais poderosa não é dinheiro, não é discurso, é tempo. E a esquerda brasileira entendeu isso de um jeito quase mortal. Enquanto a direita comemora a vitória de hoje, a esquerda já está planejando a guerra da próxima década. E a história prova isso. Durante a ditadura militar, comunistas foram perseguidos. E aqui eu preciso deixar um ponto bem claro. Isso não é, de forma nenhuma, um argumento em defesa do grupo comunista ou da ideologia comunista. A questão aqui é puramente estratégica. Eles foram caçados, muitos foram mortos, mas a organização sobreviveu. E a perseguição, ao invés de quebrar esse grupo, ensinou uma coisa: a esperar e a nunca desistir do prêmio final. Foi essa paciência que os levou ao poder anos depois. E lá eles ficaram por um bom tempo, até que veio o ciclo de grandes escândalos de corrupção, o Mensalão e depois os investigados pela Lava Jato. O partido foi levado ao ponto mais baixo da sua história. E em 2017, muita gente imaginou que a esquerda tinha morrido politicamente.
mas ela nunca deixou de existir. Quando não estava no poder formal, estava operando nos bastidores. E o resultado a gente já conhece. A volta ao poder em 2022, provando que aquela derrota anterior tinha sido só temporária. E é aqui que a diferença fica brutal. A direita sabe ganhar uma eleição. A esquerda sabe sobreviver, se reorganizar e, no fim das contas, fazer política. E isso resume tudo numa frase só. A direita ganha voto. A esquerda faz política. Para entender uma volta, primeiro a gente precisa entender uma queda. E toda queda de império, segundo o historiador Arnold Toynbee, sabe uma lógica cruel. Os grandes impérios não são assassinados. Eles cometem suicídio. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores depois de mais de uma década no poder. Não foi um golpe único que derrubou o PT. Foram 3 forças diferentes que se juntaram quase ao mesmo tempo e formaram o que dá para chamar de uma tempestade perfeita. A primeira força foi simplesmente o desgaste. Pensa comigo. O Brasil de 2013 e 2014 já não era mais o mesmo país que elegeu Lula em 2002. O otimismo econômico tinha ido embora. A inflação voltou a assustar. O desemprego subiu. E o governo, agora com Dilma Rousseff no comando, parecia sem respostas. Uma máquina pública inchada, uma burocracia paralisante e uma capacidade quase nula de conversar com o Congresso. Era o cansaço de um projeto que parecia ter perdido a mágica. Esse cansaço abriu espaço para a segunda força, e essa é mais visceral: o antipetismo. No começo, era só oposição política, do jeito tradicional, mas foi crescendo, alimentado pela sensação de arrogância do partido no poder e por escândalos como o Mensalão. E aí, em 2013, vem um estopim que ninguém esperava: as Jornadas de Junho. Começou por 20 centavos no preço da passagem de ônibus. Terminou como um grito difuso contra tudo, mas que rapidamente achou um alvo bem definido: o governo federal. A partir dali, ser antipetista deixou de ser só uma posição política. Virou identidade. Virou bandeira. Uniu gente de perfis bem diferentes: conservador, liberal, cidadão comum. Todo mundo cansado do que enxergavam como um projeto de poder hegemônico e corrupto. E aí vem a terceira força: o golpe de misericórdia. A que transformou desgaste e raiva numa avalanche jurídica e midiática: a Operação Lava Jato. Deflagrada em março de 2014, a Lava Jato não foi só mais uma investigação. Foi um fenômeno. Prisões transmitidas ao vivo, delações premiadas explosivas e um juiz, Sérgio Moro, que virou praticamente um herói nacional da noite para o dia. A operação expôs um esquema de corrupção que ia direto ao coração do governo e da Petrobras, a joia da coroa do Brasil. Para quem já era contra o PT, a Lava Jato era a prova final. Para o partido, era o início do fim. E cada nova fase da operação funcionava como mais um prego naquele caixão, corroendo a credibilidade do partido, derrubando suas principais lideranças e alimentando o processo de impeachment que estava por vir. Repara na lógica. O desgaste criou a frustração. O antipetismo deu um nome, uma bandeira, para essa frustração. E a Lava Jato deu a ela uma causa e um carrasco. O reinado do PT não caiu sozinho. Ele foi demolido. Mas aqui está o detalhe que a maioria não percebeu na época.
No meio dos escombros, os arquitetos daquele projeto já estavam, silenciosamente, planejando a reconstrução. Em abril de 2018, quando a porta de uma cela se fechou para Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba, a maior parte do Brasil viu ali o que parecia ser um fim. O ex-presidente, condenado por corrupção, estava finalmente neutralizado. Os adversários dele comemoraram o que achavam ser o fim de uma era. Foi um erro de avaliação, porque aquilo não era um fim. Era o início de uma nova e muito bem calculada operação política. O poder, no fundo, é o controle da narrativa. E a primeira manobra foi transformar um ato da justiça em evento político. No último discurso antes da prisão, no Sindicato dos Metalúrgicos, Lula não se apresentou como um condenado. Se apresentou como uma vítima. Foi ali que ele executou a virada, de ex-presidente julgado por crimes para preso político. A culpa virou perseguição. E essa postura já vinha sendo construída antes. Meses antes, no interrogatório com o juiz Sérgio Moro, Lula inverteu os papéis de propósito. Em vez de se defender, ele atacou, com um aviso direto ao próprio julgador. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vão ser muito mais fortes. A mensagem era clara. O processo jurídico era só um detalhe. A batalha de verdade era política. Com essa narrativa já estabelecida, a cela em Curitiba virou palanque. A Vigília Lula Livre funcionou como um evento permanente de propaganda, garantindo que o nome dele nunca saísse do noticiário e reforçando, dia após dia, a imagem de injustiçado. A prisão não isolou Lula. Ela manteve ele como centro do sistema político, em torno do qual tudo, inclusive o governo dos próprios adversários, era forçado a girar. E essa estratégia inteira ele resumiu numa única frase, que funcionava como uma armadilha política perfeita. A partir de agora, se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, viro mártir. E se me deixarem solto, viro presidente de novo. Repara na lógica disso. Qualquer caminho que os adversários escolhessem dentro dessa narrativa levava ao mesmo resultado. O jogo não estava ganho ainda, mas o tabuleiro já estava sendo manipulado. A prisão não foi o fim da linha. Foi usada como o palco mais dramático de toda a jornada de volta ao poder. Toda guerra, antes de tudo, é vencida no campo da percepção. E enquanto a Operação Lava Jato construía para si a imagem de uma fortaleza impenetrável da justiça, nos bastidores, os advogados de Lula, liderados por Cristiano Zanin, começavam uma guerra de guerrilha. Eles sabiam que era impossível vencer o adversário num confronto direto, ali no Tribunal de Curitiba. Então a estratégia foi outra: minar as fundações da fortaleza, atacar a credibilidade do juiz, transformar o processo legal numa batalha política. A primeira tática foi a repetição incansável. Desde o início, a defesa martelou duas palavras que viraram um mantra: lawfare e perseguição. Cada petição, cada entrevista, cada recurso, mesmo quando negado, cumpria um propósito: construir para a opinião pública e para as cortes superiores a narrativa de que Sérgio Moro não era um juiz. Era um inimigo político usando a lei como arma. E então, em junho de 2019, veio a munição que a defesa esperava. A Vaza Jato, uma série de reportagens do site The Intercept Brasil, expôs conversas privadas entre o juiz Moro e os procuradores da Lava Jato, incluindo Deltan Dallagnol. As revelações foram devastadoras. Mostravam um juiz orientando a acusação,
combinando estratégias, agindo como um coordenador oculto da força-tarefa. A partir dali, o que antes era só uma acusação de lawfare, agora tinha provas. A imagem de Moro como herói imparcial sofreu um golpe fatal. E para uma parte significativa da população, e, mais importante, para parte do Supremo Tribunal Federal, a fortaleza da Lava Jato começou a rachar. Com a credibilidade de Moro em xeque, a ofensiva se concentrou no STF. E a defesa usou a Vaza Jato para dar o bote em duas frentes. Primeiro, conseguiram que o Supremo declarasse Sérgio Moro suspeito para julgar Lula. Na prática, uma decisão que afirmava que o juiz tinha sido parcial e agido politicamente. Foi a desmoralização final do homem que o condenou. O segundo golpe, e o mais letal, o STF decidiu que o Tribunal de Curitiba, afinal, não tinha competência para julgar os casos de Lula. Com uma canetada, o processo inteiro foi anulado. As condenações viraram pó. E Lula recuperou seus direitos políticos. A fortaleza não foi tomada. Ela foi implodida por dentro, por uma decisão burocrática de competência territorial que serviu como a solução jurídica perfeita para um problema político. E para fechar com chave de ouro, a transformação de Sérgio Moro de herói a vilão. Ao aceitar o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula, Moro cometeu o maior erro estratégico da própria vida. Ele mesmo entregou a prova final que a defesa precisava, a de que as motivações dele nunca foram puramente jurídicas. O juiz que prendeu Lula agora trabalhava para o homem que mais se beneficiou politicamente daquela prisão. A narrativa de perseguição estava completa e validada pelos atos do próprio arquiteto dela. A guerra jurídica foi vencida, não pela inocência do réu, mas pela demolição da credibilidade dos acusadores e pela hábil manipulação das estruturas do judiciário. Nenhuma guerra política moderna é travada em um país só. E para que a narrativa do preso político se consolidasse, era preciso validar ela lá fora, transformando um caso de corrupção brasileiro numa causa da esquerda global. Essa rede não era informal. Ela tinha um centro de gravidade, o Foro de São Paulo, fundado pelo próprio Lula décadas antes, para unificar a esquerda latino-americana. O apoio veio de forma previsível e coordenada. Líderes da esquerda mundial, o então candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, ambos figuras centrais do Foro de São Paulo, se manifestaram publicamente denunciando a prisão como um ato político. Se juntaram a eles vozes como o senador Bernie Sanders, intelectuais como Noam Chomsky, que chegou a visitar Lula na prisão, e artistas como Roger Waters e Danny Glover. O objetivo era claro: pintar o Brasil como uma república bananeira perseguindo um líder popular, isolando a Lava Jato no cenário mundial. E o movimento mais calculado veio via Comitê de Direitos Humanos da ONU. Em 2018, o comitê emitiu uma liminar defendendo os direitos políticos de Lula. Sem força de lei, mas foi uma vitória de propaganda monumental. O PT passou a tratar aquilo como uma ordem de uma Corte Suprema Global, usando isso para martelar a tese de perseguição em jornais como o New York Times e o Guardian. E aqui tem uma fratura interessante. Reinaldo Azevedo, um dos críticos mais ferozes do PT, criador do termo petralha, mudou de lado. Não virou petista, mas passou a ser um dos críticos mais implacáveis da Lava Jato e do Moro. Vindo de um dos pais do antipetismo, essa crítica teve um peso devastador. E no meio de tudo isso, entra o ator mais poderoso, a China. O PT sempre teve uma relação pragmática e amigável com Pequim,
O governo Bolsonaro, ao contrário, adotou uma retórica de confronto, atacando a China na questão do 5G da Huawei na gestão da pandemia. Para a China, o governo Bolsonaro era um obstáculo, e o enfraquecimento dele era um objetivo estratégico. Esse interesse chinês se alinhou perfeitamente aos objetivos do PT, pela guerra das vacinas, onde a Coronavac virou trunfo político para governadores de oposição, e pela pressão econômica sobre o agronegócio. A diplomacia da causa foi uma operação em 3 frentes. A esquerda global, organizada pelo Foro de São Paulo, deu prestígio e narrativa internacional. Um inimigo interno, como Azevedo, ajudou a implodir a credibilidade da Lava Jato por dentro. E os interesses de uma superpotência como a China ajudaram a desgastar o adversário em comum. Foi o cerco perfeito. O segundo golpe, e o mais letal, o STF decidiu que o Tribunal de Curitiba, afinal, não tinha competência para julgar os casos de Lula. Com uma canetada, o processo inteiro foi anulado. As condenações viraram pó. E Lula recuperou seus direitos políticos. A fortaleza não foi tomada. Ela foi implodida por dentro, por uma decisão burocrática de competência territorial que serviu como a solução jurídica perfeita para um problema político. E para fechar com chave de ouro, a transformação de Sérgio Moro de herói a vilão. Ao aceitar o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula, Moro cometeu o maior erro estratégico da própria vida. Ele mesmo entregou a prova final que a defesa precisava, a de que as motivações dele nunca foram puramente jurídicas. O juiz que prendeu Lula agora trabalhava para o homem que mais se beneficiou politicamente daquela prisão. A narrativa de perseguição estava completa e validada pelos atos do próprio arquiteto dela. A guerra jurídica foi vencida, não pela inocência do réu, mas pela demolição da credibilidade dos acusadores e pela hábil manipulação das estruturas do judiciário. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser metade raposa, para conhecer as armadilhas, e metade leão, para assustar os lobos. Em 2022, Lula precisou ser mais raposa do que nunca. A reconstrução da imagem, a anulação das sentenças, tudo isso foi importante, mas insuficiente. Para vencer a eleição, ele precisava de um exército. E para montar esse exército, ele teria que fazer o impensável: se aliar aos próprios inimigos. E aqui entra Jair Bolsonaro, não como adversário, mas como o grande unificador. O estilo de confronto dele criou um pânico generalizado no establishment político e econômico. A percepção era de que a democracia estava em risco. E esse medo virou o catalisador da aliança mais improvável da história brasileira. O epicentro dessa nova arquitetura foi a união entre Lula e Geraldo Alckmin. Durante 20 anos, Alckmin foi o rosto da oposição ao PT. Ele e Lula se enfrentaram em debates ásperos em 2006. Essa aliança era, em tese, uma traição para as duas bases. Mas, na lógica fria do poder, foi o movimento maquiavélico por excelência. Lula, a raposa, sabia que sua imagem ainda assustava o mercado financeiro e a classe média conservadora. Ele precisava de um selo de moderação. E Alckmin era esse selo. Trazer o ex-rival para vice foi uma mensagem direta. Eu não sou mais o radical de antes. Eu sou confiável. Essa aliança foi a peça central da Frente Ampla pela Democracia, a grande reformulação do marketing petista. O partido deixou de se vender como força hegemônica e passou a se apresentar como o líder de uma coalizão para salvar o Brasil. Isso atraiu apoios
que antes seriam impossíveis, de economistas liberais a figuras do MDB, como Simone Tebet. Para os puristas, foi uma aliança cínica. Para os estrategistas, uma obra-prima de pragmatismo. Foi a prova final de que, para a conquista do poder, os fins justificam os meios. Para entender como um retorno tido como impossível virou realidade, precisamos recorrer aos dois conceitos mais importantes de Maquiavel: fortuna e virtude. Para o pensador florentino, a fortuna é o acaso, a sorte, o caos. É o rio imprevisível que transborda e destrói tudo no caminho. Metade do que acontece na política é governado pela fortuna, o cenário, as crises, as circunstâncias que nenhum líder controla. Mas a outra metade pertence à virtude. E virtude não tem nada a ver com moralidade. É a habilidade, a astúcia, a coragem, a capacidade de ação de um líder. É a inteligência do engenheiro que, prevendo a cheia do rio, constrói diques para conter a água, ou até desviar o curso a seu favor. O governo de Jair Bolsonaro foi a personificação da fortuna no seu estado mais caótico. Uma torrente de crises diárias, confrontos com o STF e o Congresso, uma retórica que alienava aliados e uma pandemia global que testou a liderança dele até o limite. E foi exatamente nesse caos que se revelou a maior fraqueza dele, a ausência de virtude política. E aqui está a análise fundamental do fracasso dele. A derrota não foi obra da oposição, foi dele mesmo. O governo implodiu. Bolsonaro não soube fazer política. Travou guerras desnecessárias, fragilizando a própria base. Para tentar sobreviver, se rendeu ao Centrão, o mesmo grupo que prometeu expurgar, numa aliança que custou a identidade dele sem garantir lealdade. Faltou a astúcia da raposa para negociar. Faltou a força do leão para se impor. Nesse vácuo de poder e competência, os inimigos viram a chance de ouro. A esquerda, o mercado financeiro, a velha mídia e a centro-direita, todos antes desunidos, encontraram em Bolsonaro o inimigo comum que os unia. O caos gerado por ele foi a fortuna que bateu a porta de Lula. A inabilidade política de Bolsonaro foi o presente que permitiu Lula não precisar ser um candidato brilhante, só uma alternativa viável. O rio da fortuna estava fora de controle, e o príncipe no poder não sabia construir barragens. A fortuna, como vimos, criou o cenário. Mas a oportunidade sozinha não ganha eleição. É aqui que entra a virtude, a habilidade, a astúcia, a ação calculada. A campanha de Lula em 2022 foi um manual prático de como um sobrevivente joga para vencer. A primeira demonstração de virtude foi a exploração da imagem do adversário. E aqui é bom ser claro, a campanha de Lula não precisou criar um vilão. Ela encontrou um já pronto, moldado diariamente pela grande mídia e pelas máquinas de oposição. A estratégia foi surfar na onda de indignação que já existia. Vídeos de momentos controversos do presidente foram repetidos exaustivamente, muitas vezes fora de contexto, para chocar o público. A mídia construiu a caricatura do líder cruel e desumano. A campanha de Lula só transformou isso em propaganda eleitoral. A segunda habilidade foi a adaptação camaleônica do discurso. Com Bolsonaro fixado como extremista, Lula se posicionou como o oposto. Para a base dele, era o pai dos pobres. Para o mercado, Alckmin era o calmante. Para os evangélicos,
A carta aos evangélicos não buscava converter, buscava neutralizar a imagem de radical. A terceira virtude foi a resistência aos ataques. Corrupção era a principal munição contra Lula. A tática era desvio e contra-ataque. Negar, afirmar que foi absolvido e devolver o ataque na hora, usando as acusações que já circulavam sobre a família Bolsonaro. E a quarta virtude: manter a coesão da frente ampla. O medo de mais 4 anos de Bolsonaro foi o cimento que uniu a aliança inteira. A campanha de Lula operou com a frieza de um jogador de xadrez, num tabuleiro onde as peças já tinham sido posicionadas a favor dele por um terceiro jogador, a grande mídia. A fortuna abriu a porta. A virtude foi explorar a caricatura que já estava pronta. Maquiavel é categórico. Um príncipe que assume o poder num território dividido não pode cometer o erro fatal de deixar os antigos inimigos vivos e organizados. A anistia é para os fracos. A neutralização é para quem pretende reinar. O período pós-eleição de 2022 foi a aplicação fria e metódica desse preceito. A vitória nas urnas foi só a primeira fase. A segunda, muito mais importante, era consolidar o poder através da aniquilação política sistemática dos adversários. O símbolo máximo dessa inversão é quase poético. Sérgio Moro, o juiz que sentenciou Lula, hoje é senador lutando para não ter o mandato cassado. Cristiano Zanin, o advogado que defendeu Lula, hoje veste a toga de ministro do STF. O poder trocou de mãos de forma absoluta. O antigo réu agora nomeia os juízes da mais alta corte. O antigo juiz agora senta no banco dos réus da política. Mas a vingança do príncipe não se concentra num alvo só. Jair Bolsonaro, o rei do campo adversário, foi o primeiro a ser neutralizado, condenado pelo TSE à inelegibilidade, removido do tabuleiro eleitoral de 2026 antes mesmo do jogo começar. Ao mesmo tempo, uma avalanche de investigações forma um cerco jurídico que consome o capital político dele e o mantém permanentemente na defensiva. Figuras-chave do bolsonarismo, como a deputada Carla Zambelli, também foram colocadas na mira. O objetivo é claro: decapitar a liderança do movimento. E essa ofensiva não seria possível sem uma poderosa estrutura de apoio nos 3 poderes. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes se tornou o braço forte, usando os inquéritos sobre atos antidemocráticos como um rolo compressor contra a base radical do bolsonarismo. No Executivo, Flávio Dino, primeiro como ministro da Justiça, depois também no STF, usou a máquina do governo para investigar e sufocar financeiramente os movimentos de oposição. O que se desenha é um projeto de poder ambicioso. Usar o momento de força para tentar enterrar a direita brasileira por uma geração. Se vão conseguir, só o tempo dirá. Mas a capacidade de articular uma vingança tão metódica é uma notável e implacável demonstração de capacidade política. O príncipe voltou ao trono. Com uma virtude implacável, aproveitou a fortuna oferecida pelos erros dos adversários, reconstruiu a imagem, uniu inimigos e, uma vez no poder, iniciou a neutralização sistemática de quem o havia derrubado. Ao final de 2025, o poder da esquerda parecia consolidado e a oposição acuada e fragmentada. O jogo parecia ter chegado ao fim. Mas o trono que Lula reconquistou não está isolado. Ele é uma peça num tabuleiro muito maior. E nesse tabuleiro geopolítico, um novo e poderoso inimigo se levanta: os Estados Unidos.
Ao longo de 2025, Washington começou a mover peças, sanções disfarçadas de tarifas comerciais, a aplicação da Lei Magnitsky contra figuras do novo governo. O discurso americano fala em defesa da democracia e usa Bolsonaro como pretexto. Mas o interesse real é outro. A briga não é EUA versus PT, é EUA versus China. E o Brasil é o campo de batalha. O governo Lula, com a aposta no fortalecimento dos BRICS e a retórica de um mundo pós-dólar, sinalizou um alinhamento com o eixo China-Rússia que a Casa Branca não está disposta a tolerar no próprio quintal. O resultado é um cenário paradoxal. O bolsonarismo, que parecia agonizar, encontra uma sobrevida e um patrocinador poderoso, ainda que por conveniência. E o PT, depois de vencer a mais difícil das guerras domésticas, se vê diante de um adversário de outra magnitude inteira. As táticas que funcionaram para neutralizar Moro, a Lava Jato e Bolsonaro podem ser inúteis contra a pressão de uma superpotência. O que fica claro é isso. A reconquista do poder não foi o fim da história. A capacidade política da esquerda foi suficiente para vencer o jogo dentro do Brasil. Mas ao vencer, o prêmio foi colocar o país de volta no centro da disputa global. Ao longo deste livro, a gente analisou a operação de uma das mais impressionantes engrenagens de poder da história brasileira. Vimos como um braço jurídico demoliu as bases da maior operação anticorrupção do país. Como uma máquina de narrativas, reescreveu a imagem de um condenado. Como uma frente política pragmática, uniu inimigos históricos por um objetivo em comum. E como tudo isso culminou na neutralização sistemática dos adversários depois da reconquista do poder. Qual é, então, a lição final que essa saga deixa sobre a natureza do poder no Brasil? A conclusão é essa. O poder, na sua forma moderna, não é exercido por um homem só. É exercido por uma estrutura complexa e multifacetada. O que a gente assistiu não foi só a vitória de um indivíduo. Foi o triunfo de uma arquitetura de poder que soube operar com maestria em todas as frentes. No judiciário, articulando dentro das cortes superiores para obter decisões que reverteram o jogo. Na mídia e na cultura, coordenando intelectuais, artistas e jornalistas para moldar a percepção pública e transformar um vilão em vítima. Na política, forjando alianças com antigos rivais, isolando o inimigo. No cenário internacional, mobilizando uma rede global para legitimar a narrativa e pressionar o país. E dentro dessa engrenagem toda, Lula não foi o engenheiro solitário. Foi o centro de gravidade indispensável. O símbolo, a causa, o catalisador que permitiu a todas essas forças, antes dispersas, se unirem e agirem em sincronia perfeita. Sem a estrutura, o líder não teria tido a menor chance. Sem o líder como ponto de união, a estrutura jamais teria se coesionado. Essa história ensina algo sombrio sobre o Brasil: que uma minoria organizada, com influência nas instituições-chave, pode dominar o jogo político. A batalha real não acontece só nas urnas. Acontece na capacidade de controlar narrativas, manipular leis e construir alianças nos bastidores. No fim, a saga do retorno ao poder não é só a história de um homem. É o retrato de como uma estrutura de poder bem organizada funciona. A lição atemporal, para além de qualquer ideologia, é essa: o poder não pertence a quem tem a maioria. Pertence a quem tem a estrutura mais disciplinada,
mais resiliente e mais disposta a fazer o que for necessário para atingir seus fins. Esse é o poder estrutural. Esse é o poder nu e cru. Se esse episódio te fez enxergar a política brasileira de um jeito diferente, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que também precisa entender como o jogo realmente funciona. Eu sou Gustavo Santos, até a próxima.